Então não é sobre Ele o explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas, compartilhando. para que pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Nosso Deus e nosso Pai, Deus Todo-Poderoso. Mais uma vez, choramente em tua presença, juntamente com meus irmãos, Pai, cada um em seu país, para mencionar, Senhor, para estudar, ler, refletir e explanar a tua palavra, Senhor. Ó Espírito Santo, revela-nos, ó Deus, aquilo que está oculto ao nosso entendimento, Pai, para que possamos compreender, Senhor, e praticar a tua palavra, Senhor, com alegria no coração. Fala, Senhor, aquilo que precisamos ouvir, Senhor. Esclarece, Senhor, as nossas dúvidas, para que possamos compreender. Ó Deus, que aqueles que vão ouvir, que vão ver este devocional neste dia, Senhor, sejam impactados pelo poder do teu Espírito, Pai. Que haja cura, que haja libertação, que haja perdão, e que haja alegria, entusiasmo, e os corações estejam voltados, Senhor, para ti. Deus, eu sei que tu me ouves. Alegra-nos, ó Deus. Traz, Senhor, a paz que desejamos, que precisamos, ó Pai. Coloca em nós, Pai, essa alegria, esse dinamismo, Pai, para que possamos seguir em frente, Senhor, de acordo com a tua vontade. Que diminua eu e o Senhor cresça neste momento. Se conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 1. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Para que, no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque é bastante que no tempo passado, na vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedice e abomináveis idolatrias. E acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento, de dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Porque por isto foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Acima de tudo, amem uns aos outros sinceramente, pois o amor cobre todos os pecados. Desculpe. Acima de tudo, amem uns aos outros sinceramente, pois o amor cobre muitos pecados. Abram sua casa de bom grado para os que necessitam de um lugar para se hospedar. Deus concedeu um dom para cada um, e vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. Vocês têm o dom de falar? Então faça-o de acordo com as palavras de Deus. Têm o dom de ajudar? Faça-o com a força que Deus lhe dá. Assim, tudo que você realizar trará glórias a Deus por meio de Jesus Cristo. A Ele sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinados a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos, na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando, que pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus.
Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outros. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso, também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. Esse Capítulo título, aqui, capítulo muito, traz bastante revelações, né, bastante instruções para a gente, né? Lidar com diversos conflitos também, né? Ele fala aqui da questão da, né, a gente falou no início ontem, né, sobre essa questão do a questão dos gentios, né? A questão dos idólatras, a questão de como nós, cristãos, né, lidar com essas situações. E ontem foi um exemplo claro, né? De que não é uma tarefa fácil, né? E para nós, como cristãos, exige bastante sabedoria, bastante sobriedade, né? Bastante critério. É desafiador. É desafiador, porque até entre nós, né, cristãos, nós temos essa dificuldade, né? Imagina o mundo lá fora, né? E, e algumas observações que eu fui analisando aqui para que a gente possa refletir na palavra, porque a palavra ela nos revela, né? Acho que uma observação que o irmão fazia muito no outro devocional, era que nós pudéssemos utilizar a palavra como um espelho, né? Não como algo para que fosse imposto sobre o outro. E a palavra realmente ela vem revelando, né? E através das nossas reflexões, através do nosso abrir a boca, né? Então, se nós temos o dom de falar, que nós falemos, né? Que nós temos o dom de servir, nós servimos, né? Ontem a dona Marineide trouxe algumas observações para todos nós, que trouxe incômodo, né? Para algumas pessoas, para mim, inclusive, né? E dentre aquelas palavras, muitas delas, né? Ou todas, quem sabe, né? São, traz muita luz e edificação, né? Eu, eu posso citar aqui um exemplo disso, foi justamente sobre a questão do Natal, a gente falou ontem, né? E eu não tinha observado a questão de, o fato de minha filha ainda acreditar em Papai Noel pudesse estar relacionado com algum outro Deus ou não. Mas enfim, a gente, por temor a Deus, né? Então, ontem eu sentei com a minha filha, vem cá, deixa o papai te contar. Olha, tinha uma historinha lá do senhor Nicolau, que era um menino, um rapaz, um homem bom, gostava de presentear as crianças, né? Depois eles começaram a idolatrar ele, chamar ele de que vem do nada, que aí a gente usa essa palavra, o termo idolatrar, né? Então, enfim, por temor a Deus, né, isso foi revelado, e aí, assim, através né? E não foi fácil para a dona Marineide, né? Porque aqui a gente vê aqui na segunda parte, né, que fala justamente que nosso posicionamento, ele, ele traz sofrimento, né? Nosso posicionamento, ele, às vezes, faz com que a gente passe por algumas situações, né, que traga incômodo, né? Tanto para o outro como para a gente, né? A gente, às vezes, fica um pouco perturbado também com algumas situações. Mas me trouxe duas passagens aqui, eu tentando olhar um pouquinho sobre esse assunto. Primeiro, Colossenses 4, capítulo 4, 5, 6, ele fala aqui, ó, portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Então, que a gente possa estar com
com com essa passagem sempre em mente, né? Para quando a gente estiver num ambiente, né, seja com os nossos familiares, seja com alguma pessoa de fora, que a gente não tenha palavras ríspidas para lidar com essas situações, né? Que a gente possa realmente suportar, né? Suportar como Cristo suportou, né? Para poder fazer com que a transformação da alma da pessoa ocorra, né? Um outro ponto aqui que eu queria trazer, que é o próprio Pedro, né? Então, 1 Pedro, capítulo 2 versículo 15, né? Então ele fala aqui, ó. Como livres sois, não usando todavia a liberdade, opa, desculpa, o que assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos sensatos, né? Então, assim, a prática, né, do bem, né? Então, através das nossas atitudes, através dos nossos, né, através das nossas ações, nós possamos fazer emudecer a ignorância dos insensatos, né? Então, que a palavra, né, a palavra, as nossas atitudes, ela vai fazer com que o insensato se cale, né? Então, outro dia aconteceu uma situação que acho que um rapaz aconteceu um assassinato em Nova York, um grande empresário, e aí pegaram o rapaz, né? Prenderam o rapaz, né? E aí a pessoa que estava comigo na roda falou, olha, agora tomara que eles, né, que sofra aquele isso, aquele aquilo. Deu misericórdia, né? Nós precisamos orar por essa pessoa, né? Nós precisamos orar por ele, né? Que Deus possa tocar o coração dele, né? E transformar a vida dele, né? Então, a gente não pode amaldiçoar as pessoas, a gente tem que, né, orar pelas pessoas, a gente tem que ter misericórdia, né? Que Deus tenha misericórdia dele, que ele possa ser transformado, né? E trazido para o reino de Deus, né? Nós todos estamos sujeitos a pecar. E você veja bem, talvez anos atrás eu não falaria dessa forma, né? E a pessoa que estava comigo, ela parou, né? Olhou, né? E eu acho que talvez ela tenha se envergonhado da palavra que ela falou, né? Que aquilo talvez, né, possa ter transformado a forma de ela, né, enxergar as coisas. Então, assim, e não precisou eu estar exortando, não precisou, né? Ela, às vezes, talvez com uma pequena palavra, uma pequena semente que a gente vai plantando, né? Eu tenho certeza que todos nós aqui, né? Todos nós aqui fazemos isso o tempo todo, né? Dentro de pequenas ações, né? E e aí, mas aqui vem falando aqui também, ó, pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. E aí vem esse trecho final aqui que eu queria chamar a atenção, que é o 17, que é tratais todos com honra, amai os irmãos, mas temei a Deus, ó, temei a Deus, honra o rei, né? Então, honrai o rei. Então, que a gente possa continuando tendo temor a Deus, né, sabendo, tendo discernimento do que é certo, o que é errado, né, mas que também nós possamos nos portar com sabedoria, né, para aproveitar as oportunidades, né, e responder, né, responder da devida forma para cada um, né, para cada um, conforme, né, a evolução espiritual da pessoa, conforme a caminhada da pessoa na palavra. Então, que a palavra ela tem que ser exposta, né, mas que a gente possa trazer para o nosso coração essa tranquilidade, né, para que a gente até possa ter também, né, mais maturidade até para passar por esses sofrimentos, né? Então aqui a gente vem falando, né, comentamos a primeira parte, comentamos aqui essa segunda parte aqui sobre, né, poder estar nos expondo, né, sobre ser hospitaleiro, não dar espaço para murmuração, né, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, né? Então, acima de tudo, porém, tem de amor intenso um para com os outros, né? Porque o amor cobre multidão de pecados. Então, é que ele até traz uma observação, né? O amor entre os outros cobre uma multidão de pecado. E a gente fala que não existe pecadão, pecadinho, né? Mas a gente sabe que o amor, né, ele é capaz de cobrir multidão de pecado. Assim, o jugo é de Deus, né? Não é nosso, né? A gente não sabe, né? E até inclusive nesse exemplo que eu citei agora, né? Essa pessoa vai para o inferno, por misericórdia, que a gente possa orar por essa pessoa, porque a gente não sabe o que vai acontecer, né? Cristo mesmo tinha um ladrão do lado dele, né? Que se arrependeu no último minuto ali, e Cristo, né, o abençoou e falou, não, hoje mesmo nós estaremos lá no céu, né? Então, o jugo é de Deus, né? A justiça de Deus é fazer o bem,
né? E o juízo final é Deus, né? Jesus Cristo. Vou passar essa para a parte final aqui que a gente não fez ontem, e aí a gente abre um pouquinho para vocês fazerem alguns comentários. Então tá aqui, ó. Então, amados, não estranhem aqui no versículo 12, tá? Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma extraordinária, coisa extraordinária vos estivesse acontecendo, né? Então, olha aqui, né? Olha, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Esse primeiro versículo aqui, ele é muito forte, né? Porque, assim, às vezes a gente passa por algumas provações, algumas situações. Ontem mesmo foi um exemplo muito claro disso, né? E aí, assim, a gente está achando que aquilo ali é uma coisa extraordinária. Entendeu? Então, não é, né? Todo tempo a gente passa por isso, né? Então, que a gente possa nos acostumar com isso, que a gente possa, através desses exercícios, entender que não há nada de extraordinário. Essas provações, elas virão, né? E que nós possamos estar com a nossa espada cada vez mais afiada, com o nosso coração cada vez mais preparado, que a gente possa estar controlando os nossos pensamentos. Quais são os pensamentos que eu vou tirar, vou eliminar e não vou deixar infectar meu coração, né? Possa refrear a minha boca, né? A gente viu aqui, acho que foi aqui em Pedro mesmo, né? Em Pedro falando do cavalo, se a gente consegue refrear, né? Frear a boca de um cavalo, controlar o cavalo, né? Através do freio da boca dele, né? Quanto mais o nosso corpo, as nossas ações, né? Então que a gente possa, né? Controlar essa dor que é causada, né? Porque nem sempre, às vezes, o que o outro fala para a gente consegue não sentir dor, né? Então, que a gente possa exercitar isso dentro da gente não é uma tarefa fácil, né? Ontem mesmo, eu acabei falando algumas palavras de uma maneira tão forte que, né, eu deveria ter um pouquinho mais de controle emocional. Então, que eu possa ter mais, né, mais controle sobre forma como eu lido com as minhas emoções, né? E isso daqui é um exercício constante, né, que a gente precisa estar fazendo. Então, assim, não há nada de extraordinário, né? Você está aí falando, achando que isso aqui, ó, agora veio a pancada final. Não, isso aqui é mais uma, irmão, né? Isso aqui é mais uma. Então, ó, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes do sofrimento de Cristo, né? Para que também, na revelação de sua glória, vos alegrais exultando. Então, por esses desafios que nós temos passados aqui, que muitas vezes nós temos dias aqui que são mais difíceis, outros um pouquinho mais fácil, mas que a gente sempre lembre, né, que o fardo pesado, quem carrega é Cristo, né? Quem carregou foi Cristo, né? Então, o fardo pesado não está sobre nossas costas, que nós possamos nos alegrar, né, diante dessas dificuldades que ocorram, né, que nós possamos nos alegrar, porque a gente sabe que esse sofrimento ele não é em vão, né? Esse sofrimento tem um propósito, né? Estarmos aqui hoje todos os dias às 5h30, 7h30 da manhã, né, reunidos, né, todos os dias constantemente estudando a palavra. Ela não é fácil, né? Ela traz uma satisfação muito grande porque a gente sabe que a gente está no caminho certo, né? Mas muitos não conseguem estar aqui esse horário, não conseguem estar aqui reunidos, né, para passar por isso, né? Porque existe sacrifício, né? Não é algo fácil, né? Mas a gente sabe que a gente compartilha desse sacrifício porque ele é entregue a Cristo. E esse sacrifício, cada vez mais o fardo vai ficando mais leve, né? Porque a gente se enche, né? Todas as manhãs aqui, a gente recebe a palavra, a gente limpa o nosso coração, a gente corta as nossas raízes de murmúrios, raízes de iniquidade, e cada vez mais a gente sente a presença de Cristo, porque cada vez mais a gente se aproxima dele, né? Através das edificações que a gente recebe, né? Todas as manhãs, lendo a palavra, né? A palavra de um irmão, né? O acolhimento de um irmão, né? O derramamento de um do outro, e é disso que Cristo se alegra, né? É a entrega, é o amor, né? Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós o Espírito da glória e de Deus, né? Repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como... Aqui eu queria só falar assim, o Espírito da glória e de Deus, né? Bom, não sofra, porém, nenhum de vós, como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se intromete em negócios de outro. Então, que a gente não fique, né, pesando,
sentindo que a gente fez algo errado, né, por ter às vezes colocado uma palavra, né, que a gente possa estar tranquilo, porque nem sempre o que a gente fala também é correto, né, que a gente possa ter humildade também de entender que nós somos suscetíveis a erros, né, mas estamos aqui fazendo o nosso papel, né, estamos aqui caminhando, estamos aqui juntos, né, compartilhando a palavra, que a gente tenha sensibilidade também, né, de não impor nada sobre ninguém, que a gente tenha sensibilidade também de respeitar a opinião do outro, que a gente possa também estar aqui, né? E quando a gente pisar na bola, quando a gente fizer algo que, né, de repente a gente não se cobre tanto, a gente não se sinta tão mal, porque assim, nós não estamos aqui, ó, né? A gente não se sinta como um ladrão, um assassino, um malfeitor, né? Nós somos servos de Deus, né? E nosso papel aqui é esse, né? Estarmos aqui nos posicionando, né? Falando daquilo que a gente pensa, da forma que a gente entende, né? Compartilhando a palavra, né? Como a dona Marineide ontem mesmo fez, né? Ela veio, expôs a palavra, né, para todos nós, o pensamento dela. Algumas pessoas concordaram, outros não, né? E isso talvez tenha trazido sentimentos fortes para ela, né, de que talvez ela não tivesse feito a coisa correta, ou talvez ela pudesse estar sendo uma pedra de tropeço, ou não, mas que nós possamos encontrar essa paz, né? Essa paz, porque tenho certeza que cada palavra que foi derramada aqui por cada um de nós aqui, ela teve um propósito bom, né? Que foi servir a Deus e foi trazer edificação para cada um de nós, né? Nenhum de nós aqui temos propósito de atrapalhar né, a caminhada, né? De sair do propósito que Cristo, né, que Deus tem aqui para nós, né? Todos nós aqui né, possamos estar tranquilos, né? Tranquilos em relação àquilo que a gente às vezes traz e, e eu posso trazer alguma confusão, alguma contenda, e que nós possamos realmente ter paz nos nossos corações, né, e tranquilidade e discernimento, né, para lidar com essas situações. E aqui no 16, acho que é 15, né? É 16. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus com esse nome, né? Então, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Então a gente vê aqui, né, falando que isso é tão difícil para nós, né, sermos, porque nós mesmos não merecemos nada, né? Nós somos agraciados, né? Que a gente fala que não é por cumprimento de leis, né? Não é porque eu jejuo, não é porque eu oro todos os dias, não é porque eu estou aqui na Bíblia todo dia, não é porque eu tento o meu máximo para respeitar os meus irmãos, que então agora Cristo me deve, né, a salvação. Isso não é verdade, né? Por mais que a gente faça, a gente nunca vai ser merecedor, né? Nunca vai ser merecedor. Então, e aqui ele até fala, né? Então, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho, daqueles que nem conhecem, não leem o Evangelho, nem conhecem o Evangelho? Que a gente tenha misericórdia para não julgar os outros, né? Que a gente tenha misericórdia, porque aqueles até que nem conhecem serão menos, né, têm menos responsabilidade, né? Aqueles que conhecem têm maior responsabilidade. Então, que a gente possa ter um coração tranquilo, que a gente possa estar em oração, né? Pedir misericórdia tanto para o outro como para nós também, né? Que a gente possa ter uma compreensão maior sobre tudo o que o Evangelho vem nos revelando, né? Porque o Evangelho vem revelando tantas coisas maravilhosas, né? E, enfim, que tudo o que a gente possa estar em comunhão com Cristo, estar em comunhão com Deus, as nossas orações, né? Pedir para que Ele traga, né, revelação, para que Ele traga discernimento, traga paz no nosso coração, porque Ele vai falar, né? Ele vai falar. E nós possamos esperar, né? Nós possamos esperar, nós possamos, né, nas nossas orações, dar aquela pequena pausa, sabe? Pai, agora eu vou me iniciar aqui, né? Agora fala comigo, né? Fala comigo. Porque às vezes nós falamos muito e não deixamos ele falar, né? Então, nós possamos dar aquele tempo necessário para que Cristo possa falar conosco e trazer revelação, né? Revelação no tempo certo, né? Então, aqui, e se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador, né? Então, por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. A prática do bem. Essa prática do bem, para mim, é, sim, justiça de Deus, né? Justiça de Deus.
aquilo que a gente sempre pensava, pelo menos era na minha cabeça, que justiça de Deus era, então é o juízo final, né? Então agora vem, a justiça de Deus é fazer o bem, né? Deus quer que nós façamos o bem, né? Essa é a justiça de Deus. Justiça de Deus é diferente de juízo, né? Bom, amém, irmãos? Vou abrir para vocês aí comentarem. Ô, Fábio, obrigado por trazer essa abertura de coração aí para nós, né? Primeiramente, todos nós aqui erramos e vamos errar muito na vida. E esse é o destino do ser humano. Nós somos humanos. E é por isso que Cristo veio, para pagar por essas nossas falhas, por esses nossos pecados. E eu acho que cabe aqui a, a honra, né? Porque assim, nós aprendemos uns com os outros. Nós aprendemos com os nossos erros e nós aprendemos com os erros dos nossos irmãos. E tudo vai depender de qual o olhar que nós temos para esse erro. Nós podemos fazer como os ímpios, como os gentios, que olha para os irmãos, para o erro que o irmão cometeu e julgamos, como foi o exemplo que você trouxe aí do rapaz que tirou a vida de alguém. Ou nós podemos olhar para o erro do irmão com misericórdia, como Cristo olhou para a gente, como Deus olha para a gente quando nós erramos, e com sabedoria aprendemos com cada uma dessas ações. Agora, todos nós temos feridas, todos, sem exceção aqui. Nós fomos feridos desde quando nós saímos da barriga da nossa mãe. Nós passamos a enfrentar desafios fora do conforto ali da barriga da mamãe. Passamos frio, passamos fome, passamos sede, muitos aqui passaram necessidades financeiras, necessidades, faltas de amor, faltas de afeto, faltas de presença, falta de pai, falta de mãe, falta de uma série de coisas. E desde o início da nossa vida, quando nós viemos ao mundo, nós confrontamos e somos confrontados. Nós confrontamos fisicamente, nós confrontamos com ideias, nós confrontamos com ações, atitudes e pensamentos. E cada confronto que nós entramos, independente de você ser vencedor ou não, sempre existe uma ferida em nós. E essa ferida, ela só é cicatrizada quando existe o perdão. Para que a ferida seja cicatrizada, nós precisamos perdoar. Porque se nós não conseguirmos perdoar aquilo que aconteceu conosco lá atrás, toda vez que esse assunto vier à tona, nós vamos nos sentir confrontados e vamos voltar a viver aquela dor, como se aquilo estivesse acontecendo de novo. Se eu fui abandonado na minha infância, se eu não perdoar, eu vou continuar sentindo a dor do abandono o tempo todo. Então, como fala no capítulo aqui a respeito das provações, o que são as provações se não o confronto das nossas convicções, o confronto das nossas dores, o confronto daquilo que ainda não foi perdoado? Cada um aqui tem uma experiência de vida, uma forma de reagir às situações, mas o importante é que todos nós estamos aqui lutando para ter o caráter mais parecido com Cristo, lutando para fazer a coisa certa, lutando para honrar a Deus,
lutando para não decepcionar a Deus, lutando não só por nós, mas lutando para que os nossos irmãos também não errem. Então, eu vejo aqui na sua atitude de reconhecimento da maneira como foi reagido a, a uma determinada ponto de vista, muito importante. Mostra que está havendo mudança, está havendo aprendizado, e glória a Deus por isso, irmão. Todos nós temos, numa situação, o que eu percebo é que a gente nunca está 100% certo nem 100% errado. O importante é que nós reconheçamos a nossa parte e cada um olhe para a sua. E o importante é que nós, naquilo que a gente enxergar que não está correto, que nós tenhamos o coração bondoso, porque a realidade de cada um é diferente da realidade do outro. Isso daqui não é nenhum cenário. Esse devocional não é cenário. Esse devocional não é uma peça de teatro. É a vida como ela é. São as pessoas dando o melhor de si em prol de um objetivo maior, para receber de Deus, para seguir o caminho dele. Então estamos todos nós de parabéns. E eu tenho certeza que tudo o que acontece aqui é para nossa edificação, para nossa purificação e, acima de tudo isso, para a honra e glória do Senhor Jesus, porque é isso que o Evangelho traz para nós. A transformação. A transformação da nossa maneira de pensar, da nossa maneira de agir. E não é porque nós aceitamos Cristo ontem ou há 20 anos atrás que nós não vamos errar, que a gente tem certeza do que está falando. Não é porque a gente está aqui todos os dias estudando a palavra que as minhas opiniões ou as minhas ideias estarão corretas. Nós vamos errar muito, todos nós. E é por isso que a gente precisa contar aqui com o amor de todos, porque esse é um processo, é uma jornada. E se nós não tivermos amor e perdão, como é que a gente atingiu o reino dos céus, né? Com mágoa no coração, com ferida na alma. Então é isso, é disso que se trata o evangelho. É disso que se trata mensagem de Cristo. O amor do Pai para conosco é o amor de nós pelo nosso próximo. Como a palavra fala, amai ao próximo como a ti mesmo. É a Deus sobre todas as coisas. Então, bom, eu amo todos vocês. Vocês me edificam muito. E todos nós temos dias de confronto, dias de luta, dias de vitória, dias de aprendizado. Todo dia aprendemos muito. Então, glória a Deus. Tem muitas verdades, muitas certezas que eu tenho que vão cair por terra daqui até o final da minha vida. Eu tenho certeza disso. E cada vez que essa que essas minhas certezas forem caindo, é um livramento que eu vou tendo, é um degrau que eu vou avançando, é uma cura que vem para minha alma, é um passo a mais. Então, glória a Deus, que eu possa subir muitos e muitos degraus e que eu me lembre sempre desse propósito, dessa trajetória. Que eu olhe aqui para essa palavra e me lembre que o sofrimento por esse confronto tem um objetivo maior, que é a aproximação de Cristo, que é o entendimento da palavra, que é o entendimento daquilo que ele veio. Cristo foi confrontado, porque as convicções humanas divergiam daquilo que ele veio trazer. Então, que nós tenhamos sabedoria e maturidade para lidar com esses confrontos com amor. E é isso que Cristo nos ensina. Temos amor para lidar com esses confrontos.
e o perdão acima de tudo. Amém? Vamos lá em Miqueias. Miqueias capítulo 5, versículo 8. E o remanescente de Jacó estará entre as nações, no meio de muitos povos, como um leão entre os animais do bosque, como um leãozinho entre os rebanhos de ovelhas, o qual, quando passar, pisará e despedaçará, sem que haja quem as livre. É isso? Não. Miqueias capítulo 5, versículo 8. Vou ler aqui, ó. Miqueias Você achou, Fábio? 5:8. E o restante de Jacó estará entre os gentios, no meio de muitos povos, como um leão entre os animais do bosque, como um leãozinho entre os rebanhos de ovelhas, o qual, quando passar, pisará e despedaçará, sem que haja quem as livre. Não, Miqueias, filho, está escrito assim. versículo 8. Miqueias capítulo 5, versículo 8 diz assim. Aliás, não, 5 não, é 6. Perdão. Ah, 6, 8. falei, ué, que Bíblia Olha, será? E ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benevolência e andes humildemente como teu Deus, com o teu Deus. tá entendendo, Fábio? E ele te declarou, ó homem, o que é bom? E que é que o Senhor pede de ti? Senão que pratiques a justiça e ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus. A Bíblia, meu amado, ela é. Quer uma outra versão, uma outra tradução aqui, ó. Ele É, mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande com humildade com o seu Deus. entendeu, gente? É isso que Deus quer de nós. É isso que Deus quer de nós. Agora, a Bíblia, ela, quando nós estudamos ela, quando nós lemos ela vai todo dia confrontar com você. Vai ser um confronto direto. Foi assim com os judeus. Eles confrontaram Jesus, por quê? Porque fala uma coisa e fazia outra. E Deus veio para trazer a paz entre nós, trazer a concordância, para que nós possamos compreender. Amados, quando alguém pratica o mal, quando alguém pratica o mal, quando alguém mata alguém, quando alguém tira a vida de alguém, quando alguém está nervoso, está fora de si, não é aquela pessoa, mas o espírito maligno que está sobre ela, levando ela a cometer o pecado. Então, por isso que Deus nos pede que nós devemos estar sempre em oração. Orai e vigiai, orai sem cessar, para que o inimigo não tenha essa oportunidade, essa brecha de entrar na pessoa e fazer com que a pessoa pratique o mal. Quando você vê uma pessoa nervosa, fora de si, não é aquela pessoa ela deu brecha e o espírito mal veio sobre ela, entrou nela e ela perdeu o controle de si. Quantas vezes eu vejo as pessoas, assassinos, confessam, dizer, mas eu fiz isso? Eu fiz isso? Tem gente que faz as coisas e não sabe o que fez. Por quê? Porque a pessoa
deu brecha. E o inimigo veio e entrou no corpo dela e usou ela para praticar um crime, algo que vai ter que responder depois, pelo resto da vida. Mas graças a Deus que nosso Senhor Jesus Cristo veio para nos dar vida e vida em abundância. Deus veio para que nós nos arrependêssemos dos nossos erros e pedisse perdão, né? E reconhecesse o nosso erro e falasse com Ele: Pai, me perdoa, eu errei, assim como o ladrão da cruz. Então, amados, nós estamos todo dia sendo confrontados com a palavra. Todo dia. Todo dia. Ah, porque não. Daqui a pouco você sai ali fora, pega seu carro, o cara te fecha. É motivo para você perder a paz. Mas você precisa estar em espírito para que você não perca a paciência e fale um palavrão contra outra pessoa. Para que você não haja aquele confronto necessário às pessoas do mundo. Se você estiver em Cristo Jesus, você vai suportar essa prova. Mas existem aquelas, irmãos, que está alheio à nossa vontade. Você marca para chegar no seu trabalho 8 horas, você tem que estar lá 8 horas e você não consegue chegar. Por quê? Porque furou um pneu no meio do caminho, porque houve um contratempo, o trânsito. Então, muitas coisas está alheio à sua vontade. Não é você que quer aquilo, não é você que preveu aquilo, não é você que quis. São os acontecimentos que vêm em nossas vidas que nos levam a sair, muitas vezes, do caminho, a errar. Aí eu errei por quê? Porque eu não cheguei na hora certa. Você tem um compromisso, você tem responsabilidade, você não chegou na hora certa. Foi sua culpa que furou um pneu no meio do caminho? Foi sua culpa que houve o trânsito estava ruim? Não. Então, amados, Deus sabe de todas as coisas, Ele conhece nosso coração. Por isso que eu falo aqui, ó. Ele declarou: ó homem, o que é bom? O que é que o Senhor pede de ti? Senão que pratiques a justiça e ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus. Calmo, tranquilo, recebendo as palavras como vierem, sendo pensando antes de responder, né? Ó, ali, tá calmo. E muitas vezes a gente responde na lata, né? E na lata não é fácil, viu? Mas, amados, nós estamos aqui para isso. Tenho aprendido muito com vocês. Muito mesmo. Muito. Cada que passa. Que, na verdade, irmão, nós não podemos viver isolados, nós não podemos viver sozinhos, nós dependemos um do outro. Nós estamos agora fazendo parte de um corpo. Temos que estar ligados, não é isso? Então, é aquilo que nós já lemos e repetir. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos o fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, os regozijeis e alegreis. Ele já pagou o preço por nós. Ele sabe, irmãos, que nós somos falhos.
Nós carecemos da misericórdia dele. Ele sabe disso. Amém, amados? Eu fico por aqui. Fale, Geni, quero ouvir a sua voz. Fale, Marinete. Fale, Ruth. Eu sou todo ouvido. Tô tranquila. Tô falando, Glória a seu Deus. Mário. Saudade de vocês. Eu dormi muito tarde hoje, perdi minha hora para pegar o começo, peguei da metade. Então, para mim falar o que eu nem sei que estava sendo falado, mas o pouco que eu ouvi, comigo já falou. Comigo já me deu uma reflexão boa. Deus é bom todo o tempo. E ele fala todo o tempo. E eu sou uma pessoa que tem amadurecido. Então, e eu aprendo rápido. Então, o que eu ouvi para mim já é suficiente. Agradeço a palavra do James que eu peguei, do seu Mário. Os outros eu não posso falar porque eu não ouvi. Mas para mim é de grande validade. Eu tenho aprendido muito aqui nesse devocional. Não largo mão dele. E uma coisa é certa, nós aprendemos um com os outros. E precisamos um do outro também. Então, a gente tem que ser mesmo maduro para compreender um ou outro. Não pensamos iguais, não somos iguais, mas nós tem um dentro de nós que nos iguala a todos, que nos faz igual, que nos faz irmão um do outro. E ser irmão é assim. Você não vai concordar todo o tempo, mas você ama tanto o seu irmão que você não consegue ficar com raiva dele, entendeu? Então você sempre ama ele e não tem outra história. É igual se eu discuto com a minha irmã, é só aquele momento ali, daqui a pouco já meu amor por ela é o mesmo. Assim seja com nós, porque somos isso um para o outro, somos irmãos. Estamos aqui pelo mesmo motivo, por Jesus, por aprender mais dele. É só isso. Glória a Deus, dona Ruth. Glória a Fala Deus. mais, hein, Ruth? Fala mais. Fabião, para a gente cumprir o que nós falamos no começo aqui, ó, acho que Hoje, bora né? fazer oração? Vamos. Dona Marinês, a senhora ia trazer o capítulo 5 hoje para a gente, a gente acabou dando um complemento aqui no capítulo 4. A senhora consegue trazer para a gente o 5 amanhã? Não, Fábio, não vou poder, não, filho. Serei Não, ouvido. filho. Não. Não, Obrigada. de nada, querida. Eu trago amanhã, Fábio. Traz, irmão. Tá bom. Trago. Posso fazer oração agora para encerrar? Amém. Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor, bendito seja o vosso nome, Senhor, Pai amado. Obrigado, meu Senhor Jesus Cristo, pela sua misericórdia, Senhor. Obrigado, Pai, pela revelação, Senhor. Obrigado, Senhor, por todas as provações, Pai, nas quais nós temos que passar, Pai, nesse mundo, Senhor. Que não chegue nem próximo, Pai, nem próximo daquilo que o Senhor fez por nós, Pai. Que nós possamos resistir, Senhor, a tudo, Pai, a tudo que acontece, Senhor. Para que nós possamos alcançar, Pai, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. O seu propósito, Pai, seja feito, Pai, através de nós, que o Senhor possa utilizar, Pai, cada um de nós, Senhor Jesus, para que nós possamos, Pai, cumprir o seu propósito, Senhor. Sabemos, Pai, que terão momentos que não serão fáceis, Pai, terão momentos que serão de grandes desafios, Senhor, mas que nós possamos, Pai, estar preparados, Senhor, preparados, Senhor, a sua graça, Senhor, com a sua graça, Senhor, com a sua cobertura, Senhor, com a sua proteção, nós possamos, Pai, cumprir esse propósito, Senhor. Peço a Ti, Pai, humildemente, Senhor, que o Senhor proteja cada um de nós, Senhor, que o Senhor cubra, Pai, sob o seu manto sagrado, Pai, cada um de nós, Senhor, nossas famílias, nossos filhos, Pai, que nós possamos, Pai, estar preparados, Senhor, com o nosso coração no lugar certo, Senhor, em qualquer sentimento de murmúria, Pai, qualquer sentimento de raiva, Senhor, qualquer sentimento de inveja, Senhor, qualquer sentimento contrário ao seu propósito, Senhor,
caia por terra, Pai, e saia da nossa vida, Pai, porque não pertence a nós, Senhor Jesus. Que o Senhor continue, Pai, nos protegendo, Senhor, trazendo clareza, Senhor, iluminando a nossa vida, Senhor, iluminando nossos pensamentos, Pai, iluminando o nosso caminho, Pai, para que nós possamos identificar, Pai, com discernimento, Senhor, qual realmente é o caminho de Ti, Senhor. Que nós possamos, Pai, exercitar, Senhor, a Sua vontade, Senhor, que a Sua luz, Pai, possa transbordar, Pai, através de nós, Senhor. E por onde nós passarmos, Pai, nós possamos ser sal nessa terra, Senhor, exercendo sabedoria, Pai, com critério, Pai, sendo sóbrio, Senhor, sóbrio, Pai, para exercer, Pai, a Sua vontade, Senhor. Que não é sobre nós, Pai, é sobre Ti, Senhor, é sobre o Seu amor, Senhor, é sobre a Sua misericórdia, Pai, é sobre tudo que o Senhor fez para cada um de nós. E que o Senhor possa, Pai, nos revelar e que nós possamos transformar, Pai, as nossas mentes, Pai, que nós possamos transformar, Pai, as nossas vontades, Senhor, para que nós possamos, Pai, apreciar, Senhor, a sua boa, agradável vontade, Senhor, aqui na terra, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, pela sua misericórdia e por tudo que o Senhor tem feito. Que o Senhor continue guardando, Pai, cada um de nós, Pai, que nós tenhamos um dia, uma noite maravilhosa, Senhor, e nós possamos descansar no seu colo, Senhor, porque o Senhor sabe o que é melhor para nós, Pai. Amém, Senhor. Amém.